Fala pessoal, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Igor e no vídeo de hoje eu vou te passar aqui algumas diquinhas, coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu tenho certeza que isso vai somar aí no seu workflow, vai ajudar cada vez mais você progredir nos seus resultados, seja de VFX e de Motion Design 3D. Então sem mais delongas, já se inscreve no canal, deixa um like aí pra dar aquela força, a gente crescer esse canal aí, trazendo cada vez conteúdo mais interessante aqui pra vocês. Tem muito link legal aqui, principalmente o link da comunidade Cinema 4D que tá crescendo cada vez mais. E roda a vinheta! Então vamos lá pessoal, já decidi, coloquei até sem a webcam aqui para deixar o mais limpo possível aqui o meu cenário para vocês verem. A melhor forma que eu encontrei de trabalhar aqui no Cinema 4D, né? Para mim serve muito bem assim, mas se você não já tem um loadout pronto, eu indico que você trabalhe com o seu mais se adapta. Mas pelo que para as coisas que eu faço, fica mais tranquilo assim. Se você não sabe fazer essa configuração, fica aí até o final do vídeo então que você vai aprender. Vou vir aqui para o meu Standard. Quando você baixa o Cinema 4D, basicamente ele vai ter essa visão aqui para você. Provavelmente nem tenha isso aqui, esses splines e tudo mais. Quando você vai iniciar o Cinema 4D, eu prefiro ter uma visão limpa, assim. Então, o que eu faço? Eu gosto de utilizar, deixar o menu de materiais, esse Material Manager, se eu não tiver, eu gosto de deixar ele aberto. Se eu não tiver, dá um Shift C aqui. Escreve material, esse aqui, Aí você vai jogar onde você quiser. Eu gosto de jogar ele aqui porque já abre uma abinha aqui pra mim, entendeu? Beleza. Agora, caso você utilize o Octane Render, eu já gosto de deixar também os materiais prontos aqui. Caso você use o Redshift também você pode colocar. Mas, por exemplo, eu vou dar um Shift C e vou digitar aqui, Octane Render. E vou jogar os materiais que eu vou utilizar, que é o difuso, eu uso bastante. O gloss também a gente usa bastante. O metálico a gente usa bastante. Vamos ver, tem mais um também. O universal nem tanto. Mas tem o specular, que é esse aqui, Specular Material. Então a gente joga eles aqui já para ficar fácil. Porque aí é só eu clicar. Agora vai demorar um pouquinho, né? Porque o meu Octane ainda não está aberto. Aqui, né? Aqui, Então, no que eu clico aqui, ele já cria lá para mim. Eu gosto de diminuir o tamanho deles. Nessa barrinha aqui de baixo. Dá pra gente colocar ele de forma de lista, se quiser também, deixar ele bem no cantinho aqui, se o seu monitor for menor. E lembrando que ele é full modular, esse negócio. Se eu quiser deixar esses materiais aqui no cantinho, eu consigo também. Só vir no Shift C e jogar ele para cá. Coisas que a gente muito utiliza aqui em ferramentas que vai nos ajudar. Se você utiliza Octane ou Redshift ou do Cinema 4D, seria a área light, que é a luz quadrada. Eu sempre gosto de deixar elas aqui no cantinho, para sempre quando eu apertar ela já clicar lá, sem eu ter que procurar. Outra coisa que também vai te ajudar muito é o Transfer. O Transfer, aqui, digita Transfer aqui no Shift C e vai jogar ele para cá. O Transfer nada mais é do que uma ferramenta que vai te ajudar a localizar os objetos ou transferir os objetos. Por exemplo, eu tenho esse cubo e eu quero colocar ele na mesma posição daqui. Eu vou, então, pegar o Transfer, né, com ele selecionado e clicar aqui. E agora ele está lá já na mesma posição. Está aqui na mesma posição. Uma coisa também que você pode fazer é, por exemplo, se você baixa vou criar uma situação aqui, que o meu Axis Center, que é a próxima ferramenta que eu vou jogar aqui para cá, vou criar primeiro uma situação para dar um exemplo aqui para vocês. Axis Center, que é o Axis Center. No Axis Center é o seguinte, eu posso mexer aqui nesse axis, né? Isso aqui é o axis do negócio, do objeto. Se eu jogar ele todo errado aqui, coisa que às vezes você baixa um elemento na internet e ele vem assim, então é problemático, né? Por exemplo, eu vou agora criar um cubo novamente e eu quero jogar um transfer. Tinha dado um erro aqui, o trem acabou sumindo, mas eu vou jogar aqui de novo. Vou pegar o transfer desse cubo e jogar para cá. Você vai ver que ele não vai estar na mesma posição, ele vai estar só na mesma posição do axis. O axis desse cubo, ele que está nessa posição, está na mesma posição do axis desse cubo. Então, se eu quiser centralizar esse axis, eu já clico aqui, clico em Reset, Execute. Agora sim, se eu jogar um transfer, que é o objeto para transferir de posição, ele vai manter na mesma posição. Então, inclusive, isso aqui é muito bom você saber dessa jogada. Quando a gente utiliza ou Octane ou Redshift, a gente tem um render ao vivo. Vou apertar o Shift C aqui, vou digitar Live,
que é esse aqui, ó, Live Viewer Window. Coisa que é muito mais interessante a gente trabalhar com ele do lado aqui, ó, porque é ao vivo. Então, aqui, ó, vou apertar no cima do Octane e tudo que eu fizer aqui, ele vai respeitar lá. Ó. Vou criar agora um HDRI também, que é uma coisa que eu uso muito, HDRI, eu já posso até jogar ele aqui para baixo também. Ó, crio o HDRI, vem aqui, ó, jogo aqui, por exemplo. Uma dica também, ó, jamais jogar o HDRI aqui direto, ó, dá um clique aqui primeiro e joga ele aqui, senão ele vai vir estourado. Aí, ó, agora ele vem tranquilo. Esse aqui também é um asset legal, né? Que é o Axios Browser. Você consegue pesquisar tudo aqui. Tem até modelos, por exemplo, se você quiser colocar aqui car e quiser um carro, a gente tem aqui carros, um monte de coisa, tá vendo? Árvore, material. Se você usa o Redshift, ele vai ter aqui, né? Alguns do cinema que tem uns collabs junto ali, mas tem muita coisa só do cinema também que dá para utilizar. Então, o Render View é completamente crucial, porque você consegue mexer ele aqui, fazer as modificações no seu objeto e ainda ter aqui, ó, render ao vivo, coisa que no render do cinema 4D a gente teria que, ó, apertar o Ctrl R, aí carregou, beleza, agora eu venho aqui e faço a modificação, Ctrl R de novo, aí, ó, ele tá renderizando rápido porque não tem nada. Quando você tiver muita coisa aqui no seu workspace, aí você vai ver o tanto que vai demorar. Então é muito legal você ter o Render View. E junto com o Render View a gente tem também aqui, ó, Shift C, algumas opções legais, que é o Octane Settings. Esse Octane Settings, ele vai editar muita coisa. Vou jogar ele aqui do ladinho. Vou jogar o Live View aqui também, né? Live View aqui no meio. Porque agora sim a gente consegue ter a definição do que a gente quer aqui. Por exemplo, ó, a gente pode ligar o Alpha Channel. A gente pode tirar o Keep Environment também para não ter as bordinhas do Environment. Definir o tanto de samples que você quer, o tipo de render que você quer utilizar, se é o Path Tracing, se é o Direct Lighting, tá? Então, aqui, ó, Irradiance Mode seria o modo sem texturas, né? Quando a gente tem ele sem texturas, aqui no caso está tudo branco, mas a gente consegue ter ele também mais fácil aqui, em vez de fazer um render separado. E tem inúmeras coisas que eu gosto de utilizar, por exemplo, o Denoiser. O Denoiser é um negócio que, se você tem, vamos simular aqui que sua máquina é muito fraca, você tem aqui poucos samples para você trabalhar e às vezes tem alguma luz, né? Uma também é até de pouco demais. Aqui, ó, ou 50 samples que a gente tem para trabalhar, vamos supor. 50 ainda tá pouco, tá muito, vou pôr 20. Vamos supor que você tem uma cena muito pesada e tá vendo que você tem algum ruído na imagem. Quando a gente liga o Denoiser, que, ó, a gente liga ele, clica aqui, ó, ele meio que faz ele tira aquele ruído e você, na hora de conseguir renderizar, você consegue renderizar mesmo com quantidade de samples baixa, você ainda tem o Denoiser aí, sem aquele ruído feio. E outra coisa que você pode fazer também, ó, é mexer nele aqui, ó, você tem a quantidade que você quer. Às vezes você quer só tirar um pouco, você deixa aqui o blend um pouco mais baixo. E o limitador também. Quanto de noise que você quer tirar? O máximo é 20, o máximo aqui é 120, então eu vou jogar para cá, ó. Outra coisa também que a gente tem, que eu gosto muito de usar, o Post Processing, dependendo do que a gente vai fazer, eu gosto de ligar ele. Esse Boom Power, dependendo do que você for usar, ele vai estragar a sua imagem, mas dependendo do que você for fazer é legal. E uma coisa que eu gosto de ligar também é o Chromatic Aberration, quando a gente vai usar alguma coisa de tecnologia ali, eu sempre uso. Que é basicamente esse efeito aqui que ele dá, ó, no nosso vídeo. Isso é mais para motion, tá? Que, ó, ele tem um efeito cromático. Cadê? Ele sumiu. Ah, tá mais para cá aqui, ó, tá vendo? Nas bordas, ele meio que dá como se fosse, sei lá, um efeito cromático mesmo. E se você colocar muito, até é ruim. Então tem que dosar certinho aí, que é um efeito legal que dá no vídeo, tá vendo as bordinhas aqui? Acho isso muito legal também. Caso você tenha duas placas de vídeos, por exemplo, você pode deixar uma só priorizada para o render, né? Então você deixa aqui, ó, uma imagem Denoiser do jeito que está aqui e a segunda você deixa Use Priority, que ela vai usar a prioridade no render. Você pode ver aqui também no Device Settings quanto que ela está utilizando, né? Da nossa quantidade de memória RAM, a geometria, o Film Buffer, né? Que eu coloquei ele agora. Tudo que ele está utilizando aqui na quantidade de gigas. Então, se você quiser colocar ela como prioridade, você pode colocar aí também.
A gente tem um negócio bem legal aqui também, que é o LUT. Esses LUTs, a gente tem uma gama de LUTs bem interessantes aqui, ó, que dependendo do que você vai fazer, ele já dá um efeito legal no seu vídeo também. Aí você consegue dosar ele aqui também, né? No coisa. Então, eu sempre gosto de fazer uma pós-produção aqui nessa parte de LUT ou então de alguma outra coisa dentro aqui dessa parte de image. Coisa que também, caso você estiver fazendo, por exemplo, um VFX e não estiver gostando do resultado do HDRI, por exemplo, do power dele está muito escuro, você pode vir aqui em image também e mexer na exposição aqui, ó, e mexer nisso na parte aqui de highlight também, ó, você consegue ter mais controle ainda do seu objeto. Eu gosto também de mexer às vezes no gama, dependendo, ela é diferente da exposição, ao jeito que ele fica. A exposição vai vai diminuir tudo. O gama não, ele vai dar um aspecto diferente, ó. Por exemplo, ele vai tirar mais os pretos ali e deixar mais as partes brancas. Então, white point também é um negócio interessante para você fazer um balanço de branco. Por exemplo, eu tenho esse cubo aqui, vou criar um material dele, ó, white point, vou criar um material bem mais amarelado. Eu consigo copiar o white point que eu quiser. Por exemplo, eu tenho um white point no meu vídeo que ele está bem mais amarelado. Então a gente pode utilizar até mesmo o do nosso coisa aqui, né? Do nosso HDRI. A gente vem aqui, ó, e seleciona o balanço de branco do HDRI. Isso vai fazer com que o seu balanço de branco do seu efeito aqui entre mais ainda. Olha a diferença que dá. Deixa eu pôr ali mais no branco, no azul. Mas geralmente a gente vai usar isso no branco, né? Na parte branca que a gente tem no nosso vídeo, para que essa parte que também respeite o balanço de branco e fique mais real ainda. Então são essas dicasinhas aí que você vai mexendo, vai melhorando e você vai ver que dá para fazer muita coisa legal. Ó, saturação também dá para você mexer, dependendo do que você quiser fazer. Sempre lembrando, respeitando aqui o fundo do vídeo, né? Para tentar deixar o VFX mais dentro do vídeo, mais real mesmo. Então sempre fazendo esses ajustezinhos. Fechou? Lembrando também que se você quiser resetar as configurações que você tiver feito ali, você só clicar Lembrando que se você quiser resetar todas as configurações que você fez, você clica aqui em Settings e dá um reset. Ele já vai resetar tudo para mim, ó, tudo resetado. Você lembra que eu tinha falado do Boom Power? Uma coisa que eu acho interessante a gente utilizar é quando a gente tem uma luz, por exemplo, a gente quer dar esse efeito nele aqui, tá vendo? Esse efeito aqui é muito legal, dependendo do que você for fazer, mas se eu exagerar demais, ele vai ficar feio. Então, ó, esse efeitinho de luz aqui, tipo um glow a mais, acho muito interessante. E tem outras coisas também, ó, você pode mexer aqui na intensidade do glow, no quanto você quer de negócio, ó, você consegue ver o antes e depois desabilitando aqui. Então, não tem problema. Esse Speared, né, que está falando aqui, o End e o Start Speared, você consegue mexer aqui na quantidade que você achar mais legal. Ó, utilizando um pouco de Chromatic Aberration aqui agora também. E esse lens não vai dar agora, mas ele geralmente vai ser aquele lens flare que aparece na tela, né? Por exemplo, deixa eu aumentar a quantidade. E resetou, uma vez que a gente resetou, a gente consegue ver aqui, ó. Eu vou habilitar aqui, a gente vai tentar colocar o lens flare, ó. Lens flare é basicamente esse flare tentando imitar algo do sol, tá vendo? Aqui tá bem tosco mesmo, porque tá muito forte. Mas você já viu isso aqui em algum lugar na vida aí, no sol, olhando para o sol em algum lugar, que é basicamente esses flarezinhos aqui que o sol que te dá, né? Na tela de uma lente, né? Lens flare, é quando o sol bate na lente e tem aquele efeito de lente batendo mesmo. Então, algumas diquinhas aí de coisas que ao longo do tempo a gente vai pegando e você pode estar utilizando aí para melhorar nos seus renders e no seu workflow, beleza? Então, basicamente isso, não tem muito segredo. Se você quiser copiar também aqui, ó, o jeito que eu utilizo aqui também, você pode usar, tá vendo? Eu utilizo aqui basicamente as mesmas negócios que eu te mostrei aí, sempre observando o melhor workflow para você. Então, se você curtiu esse vídeo, cara, muito obrigado. Deixa aqui embaixo a sugestão de vídeo que você quer que eu faça aqui de tutorial. Eu vou atender, vou lá, vou comentar, vou responder. Então comenta aí, deixa seu comentário. Abraço, valeu!